Vamos falar hoje sobre os princípios do contraditório e da ampla defesa, dentro do direito processual civil constitucional. Primeiro, vamos entender a base constitucional e a ideia central do tema. O fundamento de tudo isso está no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Esse dispositivo diz o seguinte: aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Repara que, a partir desse único dispositivo, a doutrina extrai dois princípios distintos, embora conectados entre si. De um lado, temos o direito de participar do processo, isso é o contraditório em sentido estrito. De outro, temos o direito de influenciar a decisão do juiz, e isso é a ampla defesa. E os dois, contraditório e ampla defesa, decorrem do supraprincípio do devido processo legal, que é considerado a base de todo o sistema processual. Agora vamos entender as duas dimensões do contraditório. A doutrina moderna trabalha o contraditório em duas dimensões complementares. Dimensões do contraditório. Dimensão formal, direito de ser cientificado dos atos processuais e de participar do processo, binômio ciência mais reação, corresponde ao contraditório em sentido estrito. Dimensão material, poder efetivo de influenciar a formação da decisão judicial, corresponde ao princípio da ampla defesa. Ou seja, a ampla defesa é a dimensão material do contraditório. Não basta a parte ser informada e poder falar nos autos, isso é só o lado formal. É preciso que aquilo que ela alega tenha potencial real de mudar o rumo da decisão, isso é o lado material. Pensa comigo, um contraditório que fosse só formal, que apenas avisasse e deixasse a parte falar, sem chance real de influência, seria uma garantia esvaziada. O conteúdo prático da ampla defesa inclui produzir provas, apresentar alegações, oferecer defesa técnica, e com isso tentar convencer o juiz a decidir favoravelmente, afinal, as partes não podem resolver o conflito com as próprias mãos. Agora vamos ver como isso aparece na positivação infraconstitucional, dentro do CPC. O contraditório é desdobrado em normas fundamentais do Código de Processo Civil. No artigo 9º, caput, temos a regra geral: não se profere decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Já no artigo 10, temos o dever de consulta. O juiz não pode decidir, em nenhum grau de jurisdição, com fundamento sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar, e repara bem nisso, mesmo que se trate de matéria cognoscível de ofício. Esse artigo 10 é o principal instrumento de combate à chamada decisão surpresa. Isso quer dizer que, mesmo quando o juiz pode conhecer uma questão sem provocação da parte, por exemplo, uma matéria de ordem pública, ele deve, antes, abrir contraditório sobre ela, para que as partes se manifestem. Isso evita que a decisão traga um fundamento inédito, que não foi discutido nos autos. O artigo 7º também se conecta ao tema, ao assegurar paridade de tratamento entre as partes quanto a direitos, faculdades processuais, meios de defesa, ônus, deveres e sanções, cabendo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Mas atenção, esse artigo trata da isonomia, da paridade de armas, que é algo distinto do contraditório em si. Agora vamos falar das exceções ao contraditório prévio, o chamado contraditório diferido. O parágrafo único do artigo 9º prevê hipóteses em que a regra do caput não se aplica. Ou seja, o juiz pode decidir sem ouvir previamente a parte contrária. Mas repara, nesses casos, o contraditório não é eliminado, ele é apenas postergado, diferido para um momento posterior à decisão. 3 hipóteses de contraditório diferido, artigo 9º, parágrafo único. Inciso I, tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, quando há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300. Inciso 2º, tutela da evidência, apenas nos incisos 2º e 3º do artigo 311, inciso 2º, prova documental combinada com tese firmada em repetitivos ou súmula vinculante, inciso 3º, pedido rei persecutório com prova documental do contrato de depósito. Inciso 3º, remete à decisão do artigo 701, da ação monitória, mandado de pagamento, entrega ou fazer, expedido com base em prova escrita sem eficácia de título executivo. Agora, um ponto muito importante, nas tutelas de evidência, apenas os incisos 2º e 3º do artigo 311 dispensam a oitiva prévia. Os incisos I e 4ª do artigo 311 exigem contraditório prévio normal. Isso costuma ser usado para induzir erro em prova, generalizando a exceção para toda tutela de evidência, e isso está errado. Vamos agora entender a diferença entre contraditório, ampla defesa e o princípio da isonomia. É comum confundir esses institutos, porque estão previstos em artigos próximos do CPC, os artigos 7º, 9º e 10. Contraditório X ampla defesa X isonomia. Instituto, artigo, conteúdo. Isonomia, paridade de armas, art. 7º, tratamento igualitário entre as partes quanto a direitos, ônus, deveres e sanções processuais. Contraditório, art. 9º, direito de ser ouvido antes de uma decisão desfavorável. Ampla defesa, poder de produzir provas, recorrer e se manifestar sobre documentos, para efetivamente influenciar o convencimento judicial.
Agora, atenção a alguns pontos essenciais. O contraditório não é absoluto. Ele comporta as três exceções do artigo 9º, parágrafo único, urgência, evidência dos incisos 2º e 3º do artigo 311, e o artigo 701. Fora dessas hipóteses taxativas, é vedado decidir sem prévia oitiva. O dever de consulta, do artigo 10, é mais amplo do que parece. Ele se aplica até mesmo às matérias que o juiz pode conhecer de ofício, por exemplo, pressupostos processuais, condições da ação, perempção, litispendência, coisa julgada. O juiz não pode simplesmente decidir de ofício sem antes intimar as partes para se manifestarem sobre aquele fundamento específico. Não existe contraditório sem defesa técnica prescindível. Isso quer dizer que a defesa técnica, feita por advogado, é, em regra, imprescindível para o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. As hipóteses de dispensa de procurador são raríssimas exceções. E cuidado com as palavras apenas ou somente em assertivas sobre contraditório, ele não se resume à ciência bilateral dos atos. A dimensão material, o poder de influência, é parte essencial e não pode ser omitida num conceito completo. Vamos passar agora pelos erros clássicos, que costumam aparecer em prova. Erros clássicos sobre contraditório e ampla defesa. Afirmação incorreta, porque está errada. Não se considera decisão surpresa aquela concernente às condições da ação, pressupostos de admissibilidade recursal ou pressupostos processuais, pois as partes tinham obrigação de prevê-la. Mesmo essas matérias, embora cognoscíveis de ofício, exigem prévia oitiva das partes antes da decisão, conforme o artigo 10 do CPC. Não há dispensa do contraditório só porque a parte deveria prever o tema. O contraditório exige apenas a ciência bilateral dos atos e termos do processo, bem como a possibilidade de contraditá-los, descreve só a dimensão formal. Falta a dimensão material, o poder de influenciar a decisão. Na ação monitória e nas demais hipóteses de tutela da evidência, o juiz pode deferir a medida sem ouvir previamente o réu. Apenas os incisos 2º e 3º do artigo 311, dentro da tutela de evidência, dispensam oitiva prévia. Os incisos e 4º exigem contraditório antes da decisão. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, salvo, exclusivamente, nas hipóteses de tutela da evidência. As exceções são 3, tutela de urgência, tutela de evidência, só incisos 2º e 3º do artigo 311, e a decisão do artigo 701, da ação monitória. A assertiva omite duas exceções e generaliza mal a terceira. O juiz pode decidir, em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento sobre o qual não se deu às partes oportunidade de manifestação, principalmente nas matérias que deva decidir de ofício. É exatamente o oposto. O artigo 10 reforça que, mesmo nas matérias de ofício, o juiz não pode decidir sem antes ouvir as partes sobre aquele fundamento. O princípio da isonomia garante às partes o direito de produzir provas, interpor recursos e se manifestar sobre documentos juntados aos autos. Essa descrição corresponde ao contraditório e à ampla defesa, não à isonomia, que trata de paridade de tratamento processual entre as partes. Agora, o resumo em 30 segundos, para fixar tudo. Resumo: contraditório e ampla defesa. A base legal é o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, contraditório e ampla defesa em processo judicial e administrativo. O contraditório é formado pela dimensão formal, que é a ciência mais reação, e pela dimensão material, que é o poder de influenciar a decisão. A ampla defesa é justamente essa dimensão material do contraditório: produzir provas, alegar, recorrer, influenciar o juiz. A regra geral, do artigo 9º do CPC, é que, sem oitiva prévia, não há decisão contra a parte. As três exceções são tutela de urgência, tutela de evidência, só nos incisos 2º e 3º do artigo 311, e a decisão da ação monitória, no artigo 701. O dever de consulta, do artigo 10 do CPC, vale até para matérias de ofício, e é o principal combate à decisão surpresa. A isonomia, do artigo 7º, é diferente do contraditório. Uma é paridade de tratamento, o outro é o direito de ser ouvido e de influenciar. E a defesa técnica é, em regra, imprescindível para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Por fim, vamos ao complemento para provas da banca Sebrasp. A banca costuma testar esse tema de 3 formas recorrentes. Formas recorrentes de cobrança pela Sebrasp. Primeiro, assertivas de literalidade dos artigos 9º e 10 do CPC, geralmente cobradas em conjunto e associadas ao nome do princípio contraditório. Atenção para não confundir com inércia, motivação ou inafastabilidade da jurisdição, que são princípios de artigos vizinhos, mas com conteúdo diferente. Segundo, a banca gosta de pegar a exceção incompleta, apresentar só parte das hipóteses do parágrafo único do artigo 9º, por exemplo, citar só tutela de urgência e generalizar, ou dizer que toda tutela de evidência dispensa contraditório, esquecendo que só os incisos 2º e 3º do artigo 311 permitem isso. Terceiro, a banca costuma inverter a lógica do artigo 10, afirmar que matérias de ofício dispensam manifestação prévia das partes. Isso é sempre errado, porque o CPC exige consulta até nesses casos.
E para fechar, a regra de revisão que resume tudo: contraditório é ser ouvido mais poder influenciar, toda decisão exige consulta prévia, mesmo em matéria de ofício, salvo urgência, evidência, só incisos 2º e 3º do artigo 311, e ação monitória, do artigo 701.